crianças, tudo bom com vocês? Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola dominical. Vamos orar? Senhor meu Deus, estamos aqui, ó Pai, para aprender mais de Ti. Venha falar conosco, ó Pai, falar aos nossos corações, abrir a nossa mente, para que possamos ouvir tudo o que o Senhor tem para nos dizer, ó Pai. Ó Deus, eu agradeço por cada criança, por cada família, que o Senhor venha abençoar cada um deles, Senhor. E agora eu peço, Senhor, esteja presente conosco. E nós pedimos, ó Pai, que nos abençoe nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre o amigo medroso, que está lá em Juízes 7. O amigo medroso. Depois da morte de Josué, lembra? Josué, aquele amigo valente que guerreou contra vários povos, que chegou com o povo até a Canaã. Então, depois que Josué morreu, o povo se esqueceu de Deus e começou a se afastar dele. O Papai do Céu permitiu que um povo vizinho, os midianitas, queimassem as colheitas e as casas do povo de Israel. Gideão, esse era o nome do nosso amigo medroso. Gideão. Gideão, um israelita, preparava o trigo no lugar secreto. Ele malhava o trigo no tanque de pisar uvas, debaixo de um grande carvalho. Os midianitas não conheciam esse lugar, mas o Papai do Céu conhecia. Deus mandou um anjo com uma mensagem para Gideão. O Papai do Céu também queria que Gideão liderasse o exército de Israel, mas Gideão estava com medo. Gente, às vezes a gente também sente medo, não é? Vocês sentem medo? Às vezes a gente sente medo do escuro, a gente sente medo de dormir sozinho, não é? Então, Gideão ficou com medo. Ele pediu um sinal para ter certeza de que Papai do Céu estava com ele. Então, ele deixou um pouco de lã no chão e Gideão falou: se de manhã o orvalho tiver molhado, somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. Então, pela manhã, o chão estava seco, mas a lã estava encharcada. Então, Gideão ainda duvidava. Ele queria que Deus mandasse orvalho para molhar o chão e deixasse a lã seca. Ele queria que fizesse ao contrário dessa vez, para ele ter certeza que Deus estava ali. Na manhã seguinte, o chão estava molhado, mas a lã estava seca. Então, Gideão teve certeza que Deus estava com ele. E Gideão juntou um exército de 32 mil homens. Mas o Papai do Céu o reduziu, diminuiu esses homens todos para só 300. O Papai do Céu reduziu para 300 homens. Deus não queria que Israel pensasse que venceu a guerra com as suas próprias mãos. Deus era salvador de Israel. Então, Deus queria que Israel percebesse que Deus estava com eles, que Deus que tinha salvo eles da guerra. Então, ele reduziu todo aquele povo, todos aqueles homens, para guerrear só com 300. Porque se eles tivessem um monte de homens para guerrear, eles iam falar: viu, a gente é forte, a gente conseguiu vencer. Mas Deus não queria que eles pensassem assim, porque a gente tem que perceber
que não é pelas nossas forças que a gente consegue fazer as coisas, é pela vontade de Deus, pelo amor de Deus, é tudo Deus que faz por nós. Então, Deus queria que eles percebessem que Deus que tinha feito com que eles ganhassem aquela guerra. Então, Deus reduziu todo aquele exército, fez ficar só com 300, para eles ficarem com medo e falar assim, não, será que a gente vai conseguir? A gente só tem 300 e tem tantos outros para guerrear contra nós. Então, se eles vencessem, eles iam ter certeza que foi Deus que ajudou eles. E não eles com as suas próprias forças. Vamos continuar. Então, o Papai do Céu sabia que Gideão ainda estava com medo. Ele não sabia como iria ajudá-los a vencer. Havia muitos midianitas contra apenas 300 israelitas. E ele se preocupou tanto que até perdeu o sono. Por isso, fez com que ele ouvisse 2 soldados midianitas conversando sobre um sonho estranho. Um dos soldados contava que tinha sonhado com um pão que rolou sobre uma barraca e a destruiu. O outro soldado ficou assustado e disse, é a espada de Gideão. Quando Gideão ouviu o sonho e a interpretação dele, ficou seguro de que Deus lhe daria a vitória. Gideão planejou um ataque durante a noite. Ele deu a cada soldado uma trombeta, e um jarro com uma tocha dentro. Olha a tocha. E que armas estranhas, não é? Eles cercavam o exército inimigo. Quando Gideão deu o sinal, os soldados tocaram as trombetas, quebraram o jarro e acenderam as tochas. Olha as tochas. Então, vamos ver aqui, ó. Então, aqui, ó, as tochas e as trombetas. Olha, eles foram, ó, com as tochas e as trombetas nas mãos. Tocaram as trombetas e acenderam as tochas. Tocaram as trombetas e acenderam as tochas. Vamos colocar aqui. Ah, que barulho! Que confusão! Os inimigos levantaram assustados e fugiram. Quando eles ouviram o barulho dos vasos quebrando, as trombetas tocando e viram aquelas tochas, aqueles fogo todo, eles se apavoraram e saíram correndo. Olha aqui, ó. Quando eles viram as tochas, as trombetas tocando, eles correram de medo. Viram? E aí, eles perceberam que Deus estava ali com eles. Perceberam que já estavam vencendo, porque os inimigos, ó, fugiram, correram de medo deles. E eles não precisaram nem guerrear, não precisaram usar uma espada, não precisaram fazer nenhuma briga, porque só pelo susto os inimigos correram, porque Deus estava com eles. Então, eles não precisavam lutar, apenas obedeceram o que Deus falou. Sabia que é assim que Deus faz conosco? Nos dias de hoje, Ele quer vencer as nossas batalhas e só nos pede apenas que obedecemos a Ele. Foi o que aconteceu. Eles foram vitoriosos. Olha, eles todos felizes com a vitória, que não precisaram lutar naquela guerra, porque eles obedeceram o que Deus falou. Deus falou só para eles fazerem isso, ter uma tocha e uma trombeta.
Só com susto eles conseguiram. Mas não foi isso que venceu. Foi o quê? Foi Deus ajudando eles. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer que a gente obedeça a Ele, para que Ele possa vencer as nossas batalhas. E aí, ó, isso não é espetacular? Vocês também fazem parte do exército de Deus. Então, toquem as suas trombetas, falem da palavra de Deus para os seus amiguinhos, para os seus parentes, para os seus primos. Quando vocês dizem que não para a vontade que desagrada a Deus, estão quebrando o seu vaso de barro. Quando vocês dão um bom exemplo através do seu comportamento para os seus amiguinhos, para a mamãe e o papai, é como se estivesse erguendo a tocha. Então, quando a gente para de fazer a nossa vontade e começa a fazer a vontade de Deus, obedecer a vontade dele, é como se a gente estivesse, quebrando o vaso e acendendo as tochas para que a gente seja o quê? Vitorioso nas nossas batalhas, perdendo o nosso medo, porque a gente está o quê? Confiando em Deus, obedecendo a palavra dele e fazendo a vontade dele. E quando a gente faz a vontade de Deus, a gente sai vitorioso de tudo que a gente vai fazer. Se a gente tiver com medo na hora de dormir, a gente ora, a gente fala com o Papai do Céu e ele vai estar ali juntinho da gente. Então, agora a gente vai fazer a nossa atividade da nossa revista. No número 1, complete a plantação de trigo cobrindo o desenho. Aqui, tem os pontilhados que a gente vai, cobrir para fazer a plantação de trigo, onde Gideão estava plantando. Quem não conseguir passar por cima dos pontilhados, pode fazer um colorido bem bonito nessa imagem onde Gideão está plantando, vai ficar bem bonito. E no número 2, pinte com hidrocor um número referente à quantidade de soldados escolhido por Gideão. Quantos soldados foram lá para a guerra que não aconteceu com Gideão? Quantos? 100, 300 ou 500? Lembram da historinha? Vocês vão ter que pintar qual o número de soldados que foram para a guerra. Entenderam? E que saíram vitoriosos junto com Gideão, porque obedeceram a Papai do Céu. Gostaram da historinha? Vou ficar esperando a atividade de vocês, hein? Beijo, até a próxima aulinha. Tchau!